A cada dia, mais pessoas estão estressadas e ansiosas. O nosso ritmo de vida está tão acelerado, a gente precisa fazer tantas coisas ao mesmo tempo, que os nossos pensamentos também se tornaram mais acelerados. É muito comum a gente ter muitas coisas para fazer hoje em dia. E isso não é um problema exclusivo de quem está passando por um processo de depressão ou de ansiedade generalizada. Todos nós estamos mais acelerados. Por isso, todos nós estamos sujeitos a passar por um processo de estresse ou ansiedade. Praticamente todas as pessoas que vêm falar comigo no processo de mentoring, quando iniciam um processo, elas estão repetindo sempre o mesmo padrão. Elas começam o processo sempre estressadas, elas estão exaustas, cansadas e muitas vezes perdidas. Elas não sabem como fazer, como priorizar o que é de fato mais importante para a vida delas. Muitas vezes elas não conseguem nem distinguir o que é uma tarefa importante de uma tarefa circunstancial. Elas estão sempre preocupadas, elas chegam com um monte de preocupações e pouca energia para lidar com essas preocupações no processo de mentoring. E o que acaba acontecendo? Elas estão sempre ausentes da sua vida presente. A sua lista de preocupações mentais é tão grande que elas não conseguem se concentrar, elas não conseguem ter um tempo de qualidade na vida delas. E isso não é exclusividade somente das pessoas que passam pelo processo de mentoria comigo. Eu mesmo já fui assim. Eu já fui uma pessoa que tinha milhões de pensamentos na minha cabeça. E isso me tornava uma pessoa estressada. Eu sempre estava correndo e eu não conseguia, assim, estar presente nas coisas importantes da minha vida. Por exemplo, era muito comum eu estar em uma reunião, estar lá de corpo presente, porém a minha mente estava pensando no que eu tinha que fazer depois da reunião. Ou seja, eu estava gastando meu tempo à toa. Eu estava numa reunião que não estava acrescentando em nada. Eu não estava evoluindo, eu não estava contribuindo, eu só estava lá de corpo presente, pensando no que eu tinha que fazer depois. Até mesmo em casa eu tinha esse problema. Era muito comum eu estar brincando com meu filho, porém preocupado com as coisas do trabalho, preocupado com as coisas que eu tinha que fazer. Ou seja, eu não conseguia curtir o tempo com meu filho. E isso era muito comum até eu passar a fazer uma lista de tarefas. Ou seja, hoje eu quero ensinar para vocês uma ferramenta poderosa capaz de mudar esse padrão. Fazendo a sua lista de tarefas, você vai se tornar capaz de tirar esses pensamentos todos da sua cabeça. Você será capaz de aumentar o seu poder de concentração e foco. Isso mesmo, a lista de tarefas, essa ferramenta simples, ela é muito poderosa. Por isso, se você quer se livrar do estresse e diminuir a sua ansiedade, assista esse vídeo até o final e aplique os 8 passos que eu vou te mostrar para você fazer a sua lista de tarefas. Assim, você vai aprender a como você gerencia suas tarefas, como que você prioriza suas tarefas e também, como consequência, vai ter mais qualidade de vida. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Como que você então organiza a sua lista de tarefas? Aqui eu trouxe para vocês 8 passos. 8 passos que eu ensino nos meus treinamentos. O primeiro passo é você anotar todas as suas tarefas em uma lista preliminar. Isso mesmo, faça uma lista com tudo que te preocupa, com tudo que está na sua mente. Descarregue esse monte de ações mentais em uma lista. Pode ser num caderno, pode ser numa folha de papel, pode ser numa planilha, pode ser num editor de texto. Pode ser até num aplicativo especializado, um Evernote, um To-Do List, o Google Tarefas. O importante aqui é você descarregar tudo que está na sua mente em um único lugar, em uma única lista. Agrupar tudo que você tem de ações pendentes na sua vida em um único lugar. E mais ainda, procure também analisar a sua caixa de e-mails, as suas mensagens. Elas estão repletas de ações que estão pendentes na sua vida geralmente. E mais ainda, certifique-se também de colocar nessa lista tudo o que você deseja, as suas metas, os seus objetivos, seus pensamentos, as suas ideias, os seus desejos. Coloque tudo em uma única lista. Assim vai ficar mais fácil para você priorizar isso depois. E mais ainda, não esqueça também, atividades rotineiras também devem entrar nessa lista. Coloque as contas que você tem que pagar, a consulta do médico do seu filho, enfim, coloque tudo que você tem de ações pendentes na sua vida em uma única lista. Esse é o passo 1.
O passo 2 é você limpar a sua lista de tarefas. É muito comum que no passo 1 a gente descarregue tudo e vai colocando na lista um monte de penduricalhos que a gente tem, um monte de preocupações, um monte de coisas que a gente não são de fato ações nossas. Por isso, o segundo passo é você fazer 2 reflexões nessa lista. Releia a sua lista e identifique dentro dela quais itens você não controla. Não faz sentido você ter uma ação onde você não controla aquela ação. Por exemplo, você pode ter como uma ação, um desejo, ser promovido. Porém, você não controla isso. Mas sim, você controla coisas que você pode fazer para aumentar a sua probabilidade de ser promovido. Você pode fazer um treinamento, você pode melhorar a sua habilidade de comunicação, você pode melhorar a sua produtividade. Ou seja, a primeira ação aqui é você limpar a sua lista daquelas ações que você não controla. O que você não controla, tira da lista e reescreva com ações de forma que você seja o protagonista. E a segunda ação é você reler novamente a sua lista e excluir delas aqueles itens que não são de fato relevantes para você atingir os seus objetivos e as suas metas. Isso mesmo, a gente muitas vezes tem várias preocupações, porém, depois que nós analisamos com calma, nós vemos que aquilo não é importante. E o próximo passo, então, é você excluir isso da sua lista. Só de você ter descarregado isso num papel e depois do papel você ter excluído, é muito provável que esse pensamento não volte mais para sua cabeça. Porém, se ele voltar, inclua novamente na lista. Toda semana você vai fazer essa ação de limpeza. Por isso, o importante aqui é você ter clareza do que é importante para você hoje. E o terceiro passo? O terceiro passo é você agrupar as suas tarefas em projetos. Isso mesmo, tentar priorizar tarefa por tarefa é muito difícil, é muito complicado. Por isso, a dica aqui é: agrupe as suas tarefas em projetos conforme a similaridade das ações. Por exemplo, você tem 2 tarefas, arrumar a janela do banheiro e limpar o piso da sala das manchas que estão lá. Essas 2 tarefas podem entrar no projeto como melhoria na casa. Você também tem outros projetos que podem ser os seus objetivos pessoais, os seus objetivos profissionais. Eles também muitas vezes se enquadram como projetos. Ou seja, o terceiro passo é você agrupar as suas tarefas em grupos, de tal forma que você forme projetos. Então qual que é a dica aqui? Primeiro, pega a sua lista de tarefas e cria uma coluninha do lado dela, onde você vai agrupando por projeto. Depois, você vê os projetos, analisa as atividades que estão dentro deles e vê se eles estão coerentes. A sua priorização daqui para frente será feita por projetos e não somente por tarefas individuais. E assim nós chegamos no quarto passo, que é priorizar os seus projetos. Uma vez que você agrupou as suas tarefas em projetos, ficou fácil agora você determinar qual que é a sua prioridade. E o método mais fácil de você priorizar é: faça uma lista dos seus projetos e depois atribua notas para eles. 1 para os projetos mais importantes e 5 para os projetos menos importantes. Ou seja, você vai fazer num grau de 1 para o mais importante, 2, 3, 4, até 5. 1 mais importante, 5 menos importante. E uma vez que você definiu essa escala, o próximo passo dentro daqui dessa etapa é você ordenar os seus projetos do menor para o maior número, maior nota. Assim você vai saber que o projeto que ficou em cima é de fato o mais importante. Agora você tem uma regra de priorização simples, onde você pode aplicar isso na sua vida. Você já sabe agora quais são os projetos mais importantes que você deve priorizar na sua agenda. E isso nos leva então ao quinto passo. O quinto passo da sua lista de tarefas é você de fato agora especificar as tarefas dos projetos mais importantes. Por quê? Muitas vezes a gente escreve uma tarefa genérica, a gente não sabe nem direito o que é. E por isso agora que você já sabe onde você deve começar a priorizar, pega o projeto mais importante e analise as tarefas que estão dentro dele. A sua primeira análise aqui deve ser a seguinte: ao ver uma tarefa dentro desse projeto importante, é uma tarefa rápida? Leva menos de 3 minutos para ser feita? Então, faça agora. Não vale a pena planejar atividades rápidas. Você vai levar mais tempo planejando fazer uma atividade de 3 minutos do que executando ela.
Por isso, se a atividade é muito simples, como responder um e-mail, como mandar uma mensagem, faça já. Execute já essa tarefa. Se demora menos de 3 minutos, faça já. Não fique procrastinando. Agora, se é uma tarefa mais longa, que vai demorar mais do que 3 minutos, aí sim vale a pena você especificar melhor essa atividade. E como que você deve fazer isso? Uma atividade, para ela ser bem clara, bem descrita, ela deve satisfazer 3 critérios. O primeiro, ela deve ser pequena. Uma tarefa com mais de 2 horas de duração não é uma tarefa executível. Dificilmente a gente consegue se concentrar por mais de 2 horas. Por isso, a dica aqui é, se você tem uma tarefa que dura mais do que 2 horas, quebre ela em tarefas menores, quebre elas em etapas e garanta que cada tarefa da sua lista tem uma duração menor do que 2 horas. O segundo ponto é você tornar a descrição dela específica. O que é isso? É você ter uma descrição completa, de tal forma que qualquer pessoa que ler a descrição daquela tarefa saiba o que você vai fazer de fato. Por exemplo, em vez de você colocar arrumar a mesa, é muito genérico. Coloque arrumar os papéis que estão sobre a mesa e arquivá-los adequadamente. Ok, assim o seu cérebro tem uma informação mais completa e ele tem mais foco na hora de realizar aquela tarefa. Lembre-se, quanto mais específico, maior é a nossa produtividade. Mais fácil é o nosso cérebro assimilar aquela informação. E o terceiro critério para você tornar suas tarefas específicas é você garantir que elas são individuais. Uma tarefa não pode ser executada por 2 pessoas simultaneamente. Sim, tem trabalhos em grupos, como uma reunião, geralmente são compromissos, porém a tarefa em si, ela sempre é individual. Pode ser uma tarefa que você não execute, porém é importante que ela seja individual. Por isso, garanta que aquela tarefa possa ser executada por somente uma pessoa. Ao fazer isso, ao especificar as tarefas do primeiro projeto, você deve passar agora então para o segundo projeto mais importante e repetir esse processo. Executa as atividades rápidas com menos de 3 minutos e depois garanta a especificação das tarefas, que elas são pequenas, específicas e individuais. Você vai repetir esse processo para cada projeto até que você tenha uma quantidade suficiente de tarefas para preencher o seu planejamento semanal. Ou seja, faz esse processo até que você tenha uma quantidade de tarefas suficiente para você executar na próxima semana. E isso nos leva então ao 6º passo. Uma vez que você especificou suas tarefas, chegou agora então de você analisar qual que é a prioridade de cada uma dessas tarefas. Por isso, a minha dica aqui para você é categorizar as suas tarefas especificadas em 3 grupos. O primeiro grupo são aquelas atividades urgentes. O que é isso? Atividades urgentes são aquelas atividades que você não fizer agora, vão te trazer um problema para o futuro, vão te trazer uma consequência negativa. O segunda categoria são as atividades importantes, ou seja, são aquelas atividades que são necessárias para você atingir os seus objetivos, atingir as suas metas. São aquelas atividades que são de fato relevantes para você chegar aonde você quer. E o terceiro grupo são as atividades circunstanciais, que não são nem importantes e nem urgentes, são as outras atividades. E muitas vezes as atividades circunstanciais são aquelas que nós somos levados a fazer por influência de outras pessoas. Elas não vão nos causar problemas se não forem feitas e elas não são importantes para os nossos objetivos. Ou seja, são o terceiro nível de importância de prioridade. Uma vez que você fez isso, você vai perceber o seguinte: é muito comum que as atividades de um determinado projeto importante, todas elas acabem em 2 classificações, importantes ou urgentes. Dificilmente você tem atividades circunstanciais relacionadas aos seus projetos importantes. E isso é uma ótima notícia. Ao perceber isso, você já tem uma evidência que de fato você está priorizando os projetos que são de fato importantes na sua vida. E mais ainda, depois que você classificar as suas tarefas nesses 3 níveis, nessas 3 categorias, você também deve estimar o tempo necessário para executar cada uma delas e verificar se você tem todos os recursos necessários para executá-las. Se você não tem algum recurso, você precisa de uma informação, você precisa de um equipamento, você precisa de algo para executar aquela tarefa,
Então você deve agora escrever uma tarefa que é obter esse recurso. E essa tarefa não dá para ser priorizada. Enquanto você não obter o recurso, você não consegue executar essa tarefa. Por isso aqui é importante você também analisar os recursos necessários. Uma vez que você tem os seus projetos priorizados, as suas tarefas especificadas e categorizadas, o sétimo passo é você colocar essas tarefas na sua agenda. Aqui sim você vai programar a execução das suas tarefas. E para isso você pode usar 4 etapas. Primeiro, filtre somente aquelas tarefas que você tem todos os recursos para que elas possam ser executadas agora. Ou seja, você vai priorizar aquilo que você pode fazer. Depois, comece programando na sua agenda aquelas atividades que estão com uma categoria urgente. Depois, se sobrar tempo, você coloca as categorias importantes. E depois, se ainda sobrar tempo, aí sim você coloca as atividades circunstanciais programadas dentro da sua agenda. E se você não conseguir programar todas as atividades, não se preocupe, não se desespere. Isso é muito comum. Você já deu um passo importante agora, ou saber priorizar. Agora, se conscientize do seguinte, a sua lista de tarefas, ela nunca vai deixar de existir. Por isso, habitue-se a sempre ter tarefas na sua lista. Vai se habituando a isso, é normal. E agora você já deu um passo grande, onde você já está conseguindo priorizar de fato o que é urgente e importante. Nas próximas semanas, você vai perceber que isso vai ficar mais fácil. Conforme você vai se planejando melhor, conforme você vai atuando mais ativo no que de fato é importante na sua vida, as urgências vão diminuindo e assim você vai ganhando mais qualidade no seu planejamento, você vai melhorando a sua habilidade e assim você vai fazendo uma melhor gestão do tempo. Por isso, não se preocupe se você não conseguir colocar todas as tarefas na sua agenda. Isso é normal. O contrário que é estranho. E agora então nós vamos para o último passo, o passo 8, que é você revisar a sua lista de tarefas regularmente. Esse passo ele não está diretamente relacionado à elaboração da lista de tarefas, porém ele é um dos mais importantes. Revisar a sua lista de tarefas é primordial para você criar esse hábito, para você usufruir dos benefícios de fazer a sua lista de tarefas. E como que você faz isso? Reserve um horário da semana para você revisar a sua lista de tarefas. E nesse horário reservado, nesse compromisso com você mesmo, o que você vai fazer? Primeiro, vai analisar daquelas tarefas que você planejou, quais que você executou totalmente. E reserva elas numa lista à parte. Aquelas atividades que você executou parcialmente, o que você faz? Pega a parte que você executou e coloca na sua lista de concluídas. E a outra tarefa, você reescreve com a parte que ficou pendente. E as tarefas que ficaram pendentes, que você não conseguiu executar? Nessas tarefas, você aprende com elas. Você vai buscar aprendizados para você identificar oportunidades de você não cometer de novo esse erro. Pode ser um erro de planejamento, pode ter sido um erro na hora de estimar o prazo. Ou seja, o importante aqui é você aprender continuamente e fazer o seu processo regular. Não desista nas primeiras semanas. É muito comum isso acontecer. Eu já falei isso também no vídeo anterior sobre o agendamento. Eu vou deixar o link aqui para você. Na agenda, na lista de tarefas, é muito comum que as pessoas façam o seguinte. Elas começam um determinado dia, planejam tudo e na semana seguinte elas acabam desistindo. Por quê? Elas não conseguem executar tudo, elas acabam desistindo antes disso se tornar um hábito. Isso é muito ruim. Por isso, persista. Fazer uma lista de tarefas ou fazer uma agenda é simples, porém exige disciplina. Você concorda com isso? O que você achou desse vídeo? Coloque aqui nos comentários o que você achou, o que você aprendeu, o que eu posso melhorar nos próximos vídeos. E coloque também sugestões do que eu posso abordar nos meus próximos vídeos que possa influenciar positivamente a sua vida. Coloque aqui nos comentários, participe. Eu mesmo, antes de começar a fazer a minha lista de tarefas, eu era daquelas pessoas que tentava manter tudo na minha cabeça. E eu me vangloriava, falava para todo mundo que eu era bom porque eu tinha uma ótima memória. Porém, eu não percebia algo que era muito importante. Eu estava usando o meu cérebro
para ficar guardando tarefas. Ou seja, eu estava sempre lá preocupado e sempre memorizando o que eu tinha que fazer. E isso limitava muito a minha capacidade de concentração. Eu estava trabalhando, de repente vinha uma ideia, vinha um pensamento, vinha uma cobrança, vinha algo que eu tinha que fazer. E isso o tempo todo interrompia a minha capacidade de concentração. Eu não conseguia elevar o nível do meu raciocínio porque eu estava sempre com muitos pensamentos. Depois que eu comecei a fazer esse hábito e colocar tudo numa planilha, melhorou 100% a minha vida. Eu comecei a tirar a preocupação da minha cabeça e a trabalhar com ela de forma estruturada. Eu sabia que aquela preocupação, sim, existia, porém, na hora que eu estava trabalhando em outra coisa, não era hora de lidar com aquilo. Ou seja, eu comecei a ter mais qualidade de tempo. A minha capacidade de concentração aumentou muito. E é isso que eu desejo para você também. Faça sua lista de tarefas. Uma ferramenta simples, você pode usar qualquer plataforma, caderno, planilha. O importante aqui é você começar a criar esse hábito para se organizar e deixar uma lista de afazeres distante do seu dia a dia. Assim você consegue se concentrar mais no que de fato é importante. E as formas de fazer? Eu já testei vários formatos. Eu já fiz no papel, não gosto muito de escrever, não deu certo. Depois eu usei planilhas. Fazia em planilhas, dá trabalho, é legal, mas não deu certo. Hoje eu me adaptei a 2 formatos. Eu uso o Google Tarefas para fazer a minha lista de tarefas pessoais, o que eu tenho que fazer na minha vida, e uso o Trello, que é um aplicativo online, gratuito, para gerenciar as atividades da minha equipe. Ou seja, eu uso sistemas hoje para fazer a minha lista de tarefas. Porém, você não precisa de um sistema para isso. O importante aqui é você começar a desenvolver essa habilidade. Faz sentido para você? Então, se você quer aprender ainda mais sobre lista de tarefas, a minha dica é acesse o artigo lá no nosso blog. Lá no blog eu tenho um artigo onde eu detalho mais cada um desses passos. Lá você vai ver mais calmamente cada um desses passos para você poder aplicar no seu dia a dia, na sua vida. E mais ainda, lá no blog você tem acesso a muitas outras ferramentas. Por exemplo, lá no blog você tem acesso ao nosso curso gratuito sobre gestão do tempo. Você também tem testes para verificar quais são o seu nível de habilidades hoje na gestão do tempo. E mais ainda, lá eu te dou mais dicas de onde você pode fazer e você tem acesso a e-books e ao meu grupo VIP do WhatsApp. Isso mesmo, lá no blog você tem um monte de informações onde você pode acessar gratuitamente e ainda fazer parte da minha lista VIP do WhatsApp, onde eu divulgo eventos exclusivos, onde a gente vai poder se encontrar mais vezes em eventos ao vivo, onde eu posso tirar diretamente as suas dúvidas. Por isso, clica no link que está aqui na descrição do vídeo e acesse o artigo lá do nosso blog. Lá tem muita coisa legal que vai ser útil na sua vida. E você, gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Então não se esqueça de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal. E lembre-se também, ative o sininho para você ser notificado sempre que eu postar um conteúdo novo. E mais ainda, compartilhe também com seus amigos. Vamos ajudar mais gente a ter uma melhor gestão do tempo e assim ter mais qualidade de vida. E também você pode me seguir nas minhas outras redes sociais. Não se esqueça, todo dia eu publico conteúdo novo, eu dou dicas sobre gestão e liderança. Por isso, me siga, que eu tenho certeza que vai ser útil na sua vida. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí? Fechamos? Qual que é o próximo? Vamos? Beleza, só tomar uma água, tá? Já começa. Beleza, valeu!